Você sai de uma discussão, a porta bate, o silêncio da casa grita. E então começa. Palavras que não foram ditas, frases refeitas, desabafos ensaiados. Você está sozinha, mas está falando. Falando com raiva. Falando com você mesma. Isso parece estranho, mas é mais comum do que você imagina e está longe de ser um sinal de loucura. Na verdade, é um reflexo direto do funcionamento do seu cérebro diante de um estado emocional intenso. Pedro Calabres, em suas aulas sobre neurociência, explica que nosso cérebro opera em um modo de simulação mental contínua. Ele revive cenas, projeta outras, reconstrói diálogos, ensaia possibilidades. Tudo isso para tentar lidar com o que nos escapou emocionalmente. Essa conversa interna, que vem depois da raiva, é uma tentativa de recuperar o controle. Porque enquanto a emoção explode como um vulcão, instintiva, rápida, fisiológica, a razão vem depois, caminhando mais devagar, tentando entender o que já foi feito. Tentando, como diz Calabres, domar a fera depois que ela já saiu da jaula. E há algo ainda mais profundo por trás disso. Como lembra Antônio Damasio, o corpo sente antes que a mente compreenda. A raiva já aconteceu no seu corpo. Seu coração acelerou, sua respiração mudou, sua temperatura corporal subiu. O que você faz depois, falando sozinha, é tentar traduzir com palavras o que já explodiu como sensação. Falar sozinha quando está com raiva é como tentar apagar um incêndio com palavras. Mas talvez entender por que isso acontece seja a chave para não se queimar por dentro. Vamos entender esse processo, não com julgamento, mas com lucidez e acolhimento. Porque essa conversa interna, que parece sem sentido, pode revelar mais sobre você do que qualquer outra coisa que ficou por dizer. Você já percebeu que depois de uma explosão emocional, o silêncio externo não é o suficiente para aquietar o que ficou dentro? É como se o seu cérebro insistisse em continuar o diálogo, mesmo quando o outro já foi embora. Essa insistência não é à toa. O monólogo interno é, na verdade, um mecanismo sofisticado de autorregulação emocional. Neurocientificamente, isso tem explicação. Quando você fala sozinha, áreas como a de Broca, responsável pela produção da fala, se ativam junto com o córtex pré-frontal, que regula decisões e comportamentos conscientes. Essas áreas, por sua vez, dialogam com o sistema límbico, onde moram suas emoções mais intensas, especialmente a raiva. Essa comunicação entre razão e emoção busca restaurar a coerência que se perdeu durante o momento de tensão. Falar sozinha é, nesse contexto, uma tentativa do cérebro de construir sentido emocional. Um esforço para organizar o caos interno e dar forma ao que estava pulsando sem nome. E essa tentativa é ainda mais comum entre mulheres que, ao longo da vida, foram ensinadas a silenciar sua raiva para manter relações, evitar conflitos ou parecer mais compreensíveis. Nesses casos, a raiva contida se transforma em narrativa interna. A conversa que não aconteceu do lado de fora ganha forma do lado de dentro, e ela se repete, se alonga, muda de tom. Porque o cérebro não quer apenas repetir a cena, ele quer encontrar nela alguma explicação, algum alívio. Por isso, aquela fala que você repete não é só sobre o outro, ela é muitas vezes sobre você tentando se ouvir em meio à confusão. Tentando se entender quando tudo parece sem sentido. É sua mente cuidando da sua emoção como pode, ainda que da forma mais solitária e invisível possível. Existe um impulso quase irresistível de revisitar a mesma cena dolorosa, de reviver o mesmo diálogo, de repetir o mesmo monólogo. À primeira vista parece apenas insistência emocional, mas há uma lógica neuroquímica por trás disso. O cérebro está buscando dopamina. Quando algo nos fere e não é resolvido, como um pedido de desculpas que nunca veio ou um entendimento que nunca aconteceu, o cérebro entra em busca de fechamento emocional. Só que, muitas vezes, esse fechamento não vem do mundo externo.
Então ele tenta simular internamente. Cada vez que você imagina uma fala que coloca o outro no lugar, que responde o que não foi dito, que vence a discussão na sua cabeça, seu cérebro libera pequenas doses de dopamina. É uma sensação breve de alívio, de justiça, de reparação simbólica, mas é uma dopamina retardada, ilusória, como um doce emocional que não nutre. E como todo alívio falso, ele cobra um preço. Porque o que era para ser um consolo se transforma em vício. A mente volta ao mesmo ponto, como quem coça uma ferida esperando que cure. Mas só machuca mais. A repetição mental, nesse caso, não liberta. Ela aprisiona. O mais cruel é que esse ciclo vicioso deixa uma promessa implícita. Se você repetir mais uma vez, talvez consiga entender melhor. Talvez sinta menos dor, mas o que acontece na prática é o oposto. A cada repetição, a ferida se aprofunda. E você volta à dor da qual queria sair, só que ainda mais exausta. Falar sozinha depois de um conflito pode dar a sensação de que, de alguma forma, você está retomando o controle da situação. Mas essa sensação é enganosa. É como se o cérebro criasse uma simulação, onde você ainda tem o poder de mudar o que aconteceu. Só que isso é uma ilusão. Esse looping mental oferece uma falsa percepção de domínio. Refazer o diálogo, imaginar uma resposta melhor, corrigir o que foi dito, tudo isso parece uma tentativa de resolver algo, mas no fundo é o cérebro tentando consertar um sentimento de impotência. Quando você revive a cena, não está só lembrando, está tentando inconscientemente reescrever o passado. Por trás dessa repetição existe uma crença não declarada, a de que, se eu pensar o suficiente, talvez consiga mudar o outro. Talvez ele entenda, talvez ele se arrependa, talvez volte. Essa esperança silenciosa é o que mantém o ciclo funcionando, só que essa energia está voltada para fora. Está presa na tentativa de alterar algo que já aconteceu ou alguém que não está mais ali. E, enquanto isso, o seu sistema nervoso continua em estado de alerta, preso na mesma narrativa. A verdadeira força emocional não está em encontrar a resposta perfeita para aquela discussão. Está em aceitar o que não foi resolvido, em tolerar a ausência de fechamento. Porque é nesse espaço, incômodo, silencioso, mas real, que nasce a possibilidade de sair do looping e retomar o controle de dentro para fora. A raiva é como um trovão. Ela irrompe, estoura, marca. Mas o que acontece depois é ainda mais silencioso e perigoso. O eco. E quando você fala sozinha, esse trovão vira eco. E o eco mantém viva a tempestade. A mente, ao repetir a cena, ativa áreas profundas do cérebro ligadas à memória emocional, como a amígdala, e ao sistema de alarme, como o hipotálamo. Isso significa que você não está apenas lembrando, está revivendo emocionalmente o conflito. Esse eco emocional funciona como uma tentativa inconsciente de validar sua dor, como se a repetição fosse um jeito de dizer: isso realmente me feriu. Só que sem consciência, esse eco se transforma em prisão. Você se vê repetindo os mesmos pensamentos, sentindo a mesma raiva, como se estivesse vivendo o mesmo dia, emocionalmente congelada no tempo do trauma. É como ficar presa num corredor onde sua voz volta sempre para você. E essa repetição, longe de ser um desabafo, vira reexposição. Você revive o trauma esperando que ele passe, mas ele só se fortalece. O eco emocional não é o vilão. Ele é um pedido interno por compreensão. Ele é o grito de uma parte sua que ainda não foi ouvida. Mas, para que esse grito deixe de ser ruído e se torne direção, é preciso reconhecer que repetir não cura. Repetir só ecoa. E ecoar sem consciência só prolonga a tempestade. Mas com consciência, esse eco pode se transformar em bússola, porque aquilo que se repete dentro de você está apontando para onde ainda dói,
E onde dói é onde mora a chance de transformação. A chave não é calar a voz interna, mas mudar o papel que ela ocupa. Porque essa fala que ressoa dentro de você pode ser tanto uma prisão quanto um ponto de virada. Em vez de ser uma advogada do ressentimento, essa voz pode se tornar uma conselheira da consciência. Tudo começa quando você passa a ouvir o que está dizendo para si mesma com um olhar de curiosidade, e não de julgamento. Uma das formas de iniciar essa transformação é externalizar esse diálogo interno. Técnicas como o journaling emocional, escrever o que está passando por dentro, podem ajudar a interromper o ciclo de ruminação. Quando você escreve, o cérebro reorganiza, nomeia, dá contorno ao que era difuso. Mas é importante ir além da simples repetição da raiva. Um exercício simbólico e revelador é escrever a fala que você gostaria de ter dito na discussão. Depois, escrever o que essa fala revela sobre você, não sobre o outro. O que você queria proteger? Qual parte sua estava implorando por respeito, reconhecimento, cuidado? Porque, no fundo, aquela fala que insiste em voltar não está tentando vencer o outro. Está tentando proteger você. Está tentando dar voz a uma parte ferida que ainda não foi acolhida. Quando essa escuta acontece, algo muda. A conversa interna deixa de ser um campo de batalha e se transforma num espaço de reconexão. Você começa a perceber que, mais do que ganhar um argumento imaginário, o que seu cérebro queria era um lugar seguro para sentir, um espaço interno onde a dor pudesse ser nomeada sem ser julgada. E isso, sim, é libertador. A mente humana fala consigo mesma porque está tentando sobreviver emocionalmente. E quando essa sobrevivência acontece em meio à raiva, ao abandono, à frustração, o diálogo interno se torna grito contido, tentativa de reparação, busca por sentido. Pedro Calabres nos lembra: a dor emocional não precisa ser eliminada, mas compreendida. Nosso cérebro não está tentando nos sabotar. Ele está tentando nos proteger, mesmo que muitas vezes faça isso com estratégias que nos aprisionam em ciclos que nos machucam ainda mais. Sêneca, há séculos, chamou a raiva de uma loucura passageira, e o que diferencia quem se prende a ela de quem se liberta não é a ausência de dor, mas a consciência do que a dor está tentando comunicar. Porque a raiva, apesar de intensa e destrutiva, carrega uma mensagem. Ela fala de limites atravessados, de dores não escutadas, de necessidades não atendidas. Falar sozinha quando está com raiva não é fraqueza. É o inconsciente tentando ser ouvido. Mas se você não escuta esse grito com profundidade, se apenas repete, sem compreender, ele se transforma em dor crônica, em ressentimento enraizado, em tempestade permanente. Esse monólogo interno pode ser prisão ou portal. Prisão, quando ecoa sempre a mesma dor, esperando que o outro mude. Portal, quando é escutado com honestidade e se transforma em consciência. A libertação emocional não começa quando o outro se arrepende ou volta. Ela começa quando você, pela primeira vez, escuta o que diz a si mesma e entende que, no fundo, sempre foi por você, sempre foi sobre você. E talvez agora seja a hora de voltar a estar ao seu próprio lado. Não para calar a voz interna, mas para transformá-la em aliada da sua clareza, da sua dignidade e da sua paz.